Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra séria, uma palavra de alerta ao seu coração. O texto bíblico de hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1 a seguir, que diz assim: Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Eu quero falar contigo aqui hoje sobre algo muito importante. Eu quero trazer um alerta para a Igreja de Cristo. Qual é o maior desejo de Deus para nós? Qual é a maior vontade do Criador para todos os seres humanos? Nós, lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós entendemos que a vontade de Deus é salvar o homem, é a salvação de todos os seres humanos. Por isso que quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 10, ele pega e usa o exemplo da nação de Israel para falar com o povo sobre salvação. Ele mostra para o povo de Corinto, um povo que estava naquele momento vivendo algumas coisas que desagradavam a Deus. Ele faz aquele povo de Corinto entender que o exemplo do povo de Israel, ele nos ensina muitas coisas nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus tira Israel de dentro do Egito, uma simbologia do mundo, para levar para Canaã, que representa a salvação, que representa a nossa cidade celestial. Todavia, nós entendemos que no meio da caminhada, o povo de Israel enfrenta algumas circunstâncias. O povo de Israel vai enfrentar algumas coisas e também cair em algumas tentações que vão deixar com que eles fiquem pelo meio do caminho. A Bíblia nos informa que de quase 3 milhões de pessoas, o que chega até a terra de Canaã é apenas Calebe e Josué. Por quê? Porque muitos deles ficaram prostrados no meio do deserto. O que a Bíblia nos faz entender de maneira clara, de maneira muito aparente, sem negar os fatos, é que todos estiveram debaixo da nuvem. Isto fala que todos desfrutaram da presença de Deus. Todos eles viram milagres espantosos, como o mar abrindo, como também o maná no deserto, a água que saiu da rocha. Todos eles viram milagres maravilhosos e grandes coisas que Deus realizou. Mas isso também quer dizer que nem todo aquele que vê milagre, nem todos aqueles que sentem a presença de Deus, significa que vão ser salvos. Por quê? Porque o lugar que Deus mais realiza milagres na Bíblia foi aonde Deus tirou o povo do Egito, mostrando o seu poder, mostrando as maravilhas. Porém, dentre muitos naquele povo, poucos entraram, mostrando que a presença de Deus, sentir a graça de Deus, não representa salvação, ou seja, não garante salvação para ninguém. Não basta apenas sentir a presença de Deus. Você vai entender também que o texto bíblico diz no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 10, o texto que estamos lendo, que todos eles foram batizados na nuvem, trazendo aqui para nós que também pessoas que são batizadas não têm garantia de salvação. Não basta ser batizado e cometer pecados que desagradam a Deus. Não basta ser batizado e desobedecer ao Senhor, como assim o povo de Israel fizeram. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O texto ainda deixa para nós: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Significa que nem todos aqueles também que comem do alimento espiritual, que participam de Santa Ceia, vão herdar a salvação. Isso fica bem claro em 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo vai dizer assim que muitos
comem e bebem para a condenação. Por quê? Porque não basta participar da ceia, não basta ser batizado e não basta sentir a presença de Deus. Muito mais do que isso, nós precisamos obedecer ao Senhor e fugir de alguns pecados que desagradam a Deus. Mais do que isso, não são apenas alguns pecados, mas de todo pecado que desagrada o Espírito Santo. Mas nós vemos aqui no texto em que lemos pelo menos 5 pecados que desagradaram o Espírito Santo. 5 pecados que fizeram com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida. E o primeiro deles está no texto em que lemos no versículo 6, a cobiça. E o que é a cobiça? É desejar aquilo que não pode. É colocar os olhos e tentar obter aquilo que não foi lhe permitido. Como, por exemplo, a fruta do bem e do mal que estava no jardim do Éden. Isso foi uma cobiça. Isso foi algo cobiçado. Deus havia proibido. Deus deixou todas as frutas. Mas o inimigo fez com que o homem viesse pegar aquilo que não era dele. Da mesma forma, Deus coloca proibição para nós nos dias de hoje. Mas muitas vezes o inimigo faz com que nós venhamos cobiçar aquilo que é proibido, aquilo que não é para nós, aquilo que o Senhor não nos deixou. Você vai ver na Bíblia Acã cobiçando aquilo que não era para ele e acabou morrendo. Não só ele, mas toda a sua família. Ananias e Safira cobiçaram também daquilo que não era para eles, morreram também. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Davi cobiçou aquilo que não era dele e todavia teve o seu castigo, passou por dificuldades, colheu aquilo que plantou. Por quê? Porque o pecado traz consequências graves. A cobiça é um pecado que desagrada a Deus e por causa da cobiça muitos vão ficar pelo meio do caminho. O que tem de pessoas que estão cobiçando talvez aquilo que não é dele, como a mulher que não é dele, o marido que não é dela, cobiçando talvez a casa do próximo, o ministério do próximo, cobiçando muitas coisas na vida do outro. E isso é algo que entristece o Senhor e pode lhe roubar, tirar a salvação. O texto ainda diz para nós que muitos ficaram pelo meio do caminho, no versículo 7, porque se tornaram idólatras. Ou seja, idolatraram o bezerro de ouro, idolatraram muitas coisas que fizeram com que eles se apartassem da presença de Deus. Hoje também, muitas pessoas estão envolvidas com a idolatria. E quando falamos da idolatria, não estamos aqui falando da mitologia grega, nem das divindades egípcias, como aqui estava escrito no texto. Mas nos dias de hoje, tudo aquilo que ocupa a nossa mente e ocupa o nosso tempo. Tudo aquilo que toma espaço no nosso coração. Porque Jesus falou, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ali estará aquilo que você dá valor. Isso é idolatria. Mais do que isso, o texto fala de prostituição no versículo 8, imoralidade. Que a Bíblia diz que num só dia eles caíram cerca de 23 mil pessoas. A prostituição tem derrubado muitas pessoas. E quando eu falo de morte, aqui também derrubar, não é só no sentido de fisicamente, mas espiritualmente falando. Por quê? Porque a imoralidade nada mais é do que prostituição. É sexo fora do casamento, que é fornicação. Mais do que isso, adultério, que é sexo fora do casamento. Pornografia, vício em vídeos imorais, homossexualismo, lesbianismo. Ou seja, tudo isso, perante a palavra de Deus, é algo que entristece o coração do Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Apocalipse capítulo de número 22, versículo 15. Você vai ver esses versículos. A prostituição, a pornografia desagrada o Espírito Santo. E aqueles que cometem tais coisas não podem entrar no reino de Deus. O texto ainda diz para nós aqui no versículo de número 9, que muitos deles tentaram a Cristo, colocaram à prova a Deus. E colocar Deus à prova significa você dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Ou seja, é exigir de Deus que Deus faça a tua vontade e não a dele. Tem pessoas que dizem assim, se o Senhor não fizer, eu vou parar. Se o Senhor não fizer, eu vou desistir. Se o Senhor não fizer, eu não faço mais. Isso é tentar a Deus. Isso é fazer com que Deus esteja colocado no canto, na parede. E muitas pessoas hoje, da mesma maneira, estão tentando a Deus. Estão tentando provar Deus. Mas a Bíblia ainda diz para nós sobre a murmuração. A murmuração é o pecado que atrasa o que Deus tem na nossa vida. A murmuração entristece o Espírito Santo. A murmuração paralisa o projeto de Deus em nossas vidas.
A murmuração dá lugar ao diabo porque o versículo número 10 diz que eles se entregaram para a murmuração e foram destruídos pelo destruidor. Ou seja, o diabo prevalece sobre a vida do murmurador. Há muitas pessoas que murmuram e com isso leva essas pessoas à incredulidade, leva essas pessoas ao desânimo e ainda assim contamina a igreja, contamina outras pessoas. Há pessoas que murmuram da pregação, murmuram do louvor, murmuram da igreja, murmuram do pastor, murmuram daquilo que recebem, murmuram do tempo, murmuram de tudo. E a murmuração é algo que atrasa. Tem muita gente com a vida atrasada por causa da murmuração. Então fica o alerta para a igreja de Cristo hoje. O alerta é que o inimigo tenta nos derrubar. O texto bíblico diz para nós que tudo isso foi escrito como nosso exemplo. Um alerta para os dias de hoje. O texto bíblico ainda diz para nós no versículo 12, aquele que julga estar firme, de pé, cuide para que não caia. Porque essas pessoas são exemplos para nós. Então esses 5 pecados aqui derrubaram essas pessoas. E podem também atentar contra a nossa vida. Cobiça, idolatria, prostituição, pôr Deus à prova e murmuração. Deus, no versículo 13, diz que não permite sobre nós uma tentação maior ou talvez até uma provação maior do que aquela que não podemos suportar. Então fica tranquilo. Deus vai lhe dar escape. Deus vai lhe dar vitória. Não existe super espiritual. Precisamos sim se colocar na presença de Deus e perceber que o Espírito Santo deseja com que todos nós sejamos salvos. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a tua família. Deus quer o teu nome escrito no livro da vida. Deus quer que você venha entrar na terra prometida do céu, na glória da casa do Pai. Portanto, fuja da cobiça, fuja da idolatria, fuja da prostituição, da pornografia, fuja de colocar Deus à prova e fuja da murmuração. Amém? Fica com Deus, compartilhe essa palavra com outras pessoas e deixa o Espírito Santo falar ao teu coração.